o senador Rogério Marinho. Será ouvido, e já foi Tarcísio, e já foi Mourão, e teve aquele patético momento do Aldo Rebelo e tal. Queria te perguntar o seguinte: como é que você faz a leitura depois desses testemunhos, se algo muda drasticamente, ou de fato também está muito bem acimentado, aclimatado, né, o processo para cima desses caras, e não há nenhuma testemunha que possa desabonar os crimes? Enfim, queria te ouvir a respeito disso. Tiago, eu acho que tanto o inquérito da PF quanto a denúncia de Gonê, da PGR, são muito bem fundamentadas. Elas não são só fundamentadas com base na delação do Cid, porque quando se tenta comparar o inquérito que a gente está vendo agora se transformar em julgamento, né, com, por exemplo, as peças da Lava Jato, existem muitas diferenças, mas uma delas é o fato das delações não serem protagonistas, né, apesar da delação do Cid ser, sim, um elemento muito forte. A delação dele, ela também é recheada de elementos que comprovam versões do que ele vinha falando durante esses depoimentos, esses longos depoimentos de delação, né? Então, eu acho que o fato dessas duas peças jurídicas serem muito fortes e fartas em evidências, ela já traz um condicionamento, né, para que haja uma condenação coletiva. Eu acho muito difícil que qualquer um dos julgados não seja condenado. Mas eu já achava isso no momento em que eu tive acesso à investigação e à denúncia da PGR. Né? É muito difícil tu desmontar uma história que é muito bem fechada, muito bem encadeada, muito bem amarrada. Né? Não é uma narrativa, é algo sólido, com evidências, com provas, com todo um encadeamento ali de linha de tempo, né? Que faz muito sentido, assim, e que é muito difícil qualquer testemunha desmontar. Né? As pessoas não vão poder falar que aquilo não aconteceu, porque está provado que aconteceu. Tem uma investigação muito bem fundamentada para mostrar que aconteceu. Então, muitas pessoas criticavam o que chamavam de demora, né, para as instituições agirem com relação a esses suspeitos, agora réus, mas eu acho que, no fim das contas, tudo aconteceu no tempo certo, porque é uma etapa que poderia demorar mais, que é essa etapa de julgamento, ela acabou sendo encurtada justamente porque as evidências eram muito sólidas, né? Então, eu acho muito difícil que haja qualquer tipo de recuo, assim, ou que não haja condenação para essas pessoas, e isso muito por conta do peso mesmo dos documentos iniciais aí, né, antes do julgamento. É muito importante esse contorno que você dá, Amanda, porque tem muita percepção pública que, inclusive, se tornou o fiel da balança de algumas linhas de defesa, de que os caras estão calcados só e somente na delação premiada, e por isso seria frágil. A delação premiada é só o glacê do bolo, né? O recheio todo está lá é um contingente de provas que a Polícia Federal reuniu, que é de uma preciosidade. Bom, os caras não foram muito cuidadosos também para não deixar provas, vamos combinar, né? Mas tem uma materialidade ali que dificilmente seria revertido, né? Independente do expediente usado. Por isso que eu, particularmente, já disse, se eu fosse advogado de defesa ali, eu já estaria negociando alguma delação para o meu cliente para tentar baixar a pena. Né? É o que eu estaria fazendo, porque foi o boi com as cordas. Né? O Bolsonaro não pode, por ser o grande líder, não pode fazer acordo de delação. Então, por isso que ele está nesse isolacionismo. Né? E aí chega no momento em que a manchete do dia, uma das manchetes que a gente trouxe aqui na abertura do programa, dá por nota o seguinte, Amanda. Centrão avalia que Bolsonaro caiu na real sobre 2026. Mas será que no íntimo dele ainda acreditava em alguma reversão de quadro? Porque não pode, né? Assim, eu acho que ele sempre acredita, né? Ele era um político de baixíssimo clero que foi alçado à presidência da República. Então, eu realmente acho que ele tem assim, o narcisismo dele faz com que ele perceba a realidade de uma forma diferente, eu acho, né, da que a gente percebe lendo as notícias. E como ele também não é um consumidor de notícias, ele gosta de fake news, de desinformação, é muito possível que ele estivesse esperando alguma ação iluminada ali, orquestrada. Eu acho que ele realmente esperava algum tipo de repercussão internacional
do julgamento dele, né? Não é à toa que Eduardo Bolsonaro está lá e que agora já se lança também como um eventual candidato à presidência da República. Eu penso que a ilusão dele estava muito ligada a isso, assim, a ele achar que o Trump ia baixar uma legislação de intervenção no Brasil em caso de um julgamento negativo a Bolsonaro. Mas é claro, né, o cerco está se fechando muito contra ele e acho que os próprios aliados mais próximos também devem estar alertando, né, para essa dificuldade em reverter o quadro. Ele tentou de todas as formas, tentou também por meio do Congresso, ainda se fala em anistia, embora já seja uma pauta cada vez mais escanteada, até porque o Hugo Mota também procedeu de forma a nublar, né, os interesses de anistia, mas ele tentou também por aí, né, ele está tentando por todas as vias possíveis, mas o fato é que vamos resgatar aquele clichê de contra fatos não há argumentos, ele não tem muito por onde argumentar mais, né.